Eu não sou o único. Quando era muito jovem, Rimbaud escreveu: Eu sou um pedestre, nada mais. Ele vivia numa cidadezinha chamada Charleville, no norte frio e escuro da França, na companhia da mãe. Tinha apenas 15 anos quando resolveu partir. Ele caminhava para chegar às grandes cidades. Queria ir a Paris, encontrar os outros poetas, fazer-se conhecer. Queria ir a Bruxelas para iniciar uma carreira no jornalismo. Sua vida é feita de idas e vindas, dos preparativos para partir, da partida, do retorno. Quando moleque, a polícia o mandava de volta para a vadiagem por falta de dinheiro. Em seguida, o seu professor de colégio o ajudaria. Em Bruxelas, se oferecia para trabalhar como jornalista e era recusado imediatamente e mandado de volta. Os bolsos furados, nenhuma residência fixa. Depois de excomungado pela comunidade literária, após o escândalo com Verlaine, visto como um jovem louco, um pivete atrevido, um delinquente sujo e grosseiro, um alcoólatra inveterado. Depois mesmo de parar de escrever, aos 20 anos, quando já tinha publicado uma temporada no Inferno e Iluminações, e de nunca mais ter escrito um único verso, Rimbaud seguia caminhando. Olá, meu nome é Thiago Novaes, você está no Prelo. Sim, Rimbaud seguia caminhando. Estudava línguas sozinho, italiano, espanhol, praticando com dicionário grego-russo, desvendando os rudimentos do árabe. Em 1875, ele decide ir para a Itália, cruza a Suíça, começa de trem, o dinheiro acaba, retoma a viagem a pé, chega exausto a Milão, é ajudado por uma mulher misteriosa. Entre Livorno e Siena, sofre uma insolação terrível e é obrigado a retornar. Em 1876, no ano seguinte, parte para a Rússia e não passa de Viena, onde é espancado por um cocheiro, quase morre. Se alista no exército holandês, deserta na Indonésia, em Salatiga. Em 1877, ele vai para Bremen, esperando chegar às Américas. Acaba trabalhando na bilheteria de um circo em Estocolmo. Retorna a Charleville, sua cidade natal, seu vilarejo natal. Em 1880, está no Chipre. Alguma coisa aconteceu de terrível. Não se sabe muito bem o que. Ele é expulso. Cada vez mais, rumo ao sul, vai a Aden, pelo Mar Vermelho. Convidam-no para trabalhar na Abissínia, onde o clima é mais ameno. Ele aceita, prepara uma viagem, uma caravana até Harar, que leva 2 semanas para percorrer o caminho entre as cidades. Com 36 anos, seu joelho começa a inchar. Caminhar passa a ficar difícil. Ele se desespera, mas continua. Algum dos seus versos. Em frente, chapéu, capote, as mãos nos bolsos. E rua. Em frente, vamos, vamos. A caminhada cheia de cólera, cheia de tédio, cheia de uma urgência de viver. Em descobrir algo que nunca se encontra nos lugares onde estão, mas nos passos que percorre. Nas estradas, sob o sol e sob a lua. Au revoir ici, n'importe où. Adeus aqui, não importa onde. E o regresso sempre, sempre visto como um fracasso. E uma última vez ele retorna. Está em Marsella, de regresso da África. Cortam a sua perna, acima do joelho. Tem febres, dores constantes. Está magro, como uma folha. A irmã passa a cuidar dele e a dialogar com seus delírios. E neles, ele se vê caminhando. Vamos, ele diz. É preciso buscar os camelos. A perna mecânica é um sucesso. Ele anda com facilidade. Suas últimas palavras são: rápido, nos esperam. Morre em 10 de novembro de 1891. Tinha acabado de completar 37 anos. No registro de óbito, se lê: nascido em Charleville, de passagem em Marsella. Rimbaud é esse menino com asas nos pés. É o Hermes, sempre de passagem. Sempre de passagem. Quando eu tinha 18 anos, eu tranquei a faculdade. Eu dispensei a bolsa de iniciação científica, a bolsa de trabalho que eu acumulava na USP. Tranquei a faculdade, fui para a Europa. Não tinha dinheiro, mas caiu na minha mão um livro que propunha viajar pela Europa gastando apenas $10 por dia. Em 1998, o real era uma moeda forte. Comprei minha passagem para Frankfurt, que custava R$799. $799, ida e volta. E tinha validade de 1 ano, embora meu passaporte só me permitisse viajar por 3 meses, a não ser que eu entrasse no Reino Unido
quando meu prazo poderia ser restabelecido. Eu tinha pouco dinheiro, mas o que eu gostava de fazer não exigia muito. A gente está falando de um tempo não gentrificado, ainda não gentrificado. Eu me hospedava em albergues da juventude, consumia calorias baratas, lia e caminhava. Era assim que eu meditava, que eu passava o tempo, que eu conhecia o mundo, caminhando. Meus livros se traduziam nessa propensão peripatética. Meus livros de contos, o meu primeiro livro, que é o meu livro de contos, é uma longa caminhada pela cidade de São Paulo. Na primeira parte do estado vegetativo, meu primeiro romance, eu transpunha para o personagem os meus passeios, visitar uma livraria, comprar um pão italiano de provolone e azeitonas pretas, retornar para o apartamento no centro da cidade, contemplar as ruas estreitas com vista para os arcobotantes da Praça da Sé. A entrevista que dei ao Jô Soares, eu me lembro de recitar os versos do Fernando Pessoa. Triste de quem vive em casa, contente com seu lar, sem que um sonho no erguer de asa faça até mais rubra a brasa da lareira a abandonar. Triste de quem é feliz, vive porque a vida dura, nada na alma lhe diz mais que a lição da raiz, ter por vida a sepultura. Quando eu era moleque, eu lia as aventuras do Tintim, as aventuras de Tibicuera. Eu caminhava pelo meu bairro todos os dias, os jogos de queimada, a bicicleta, o passeio até a biblioteca, a espionagem aos casarões, que chamávamos de marajás, influenciados pelo noticiário televisivo dos fins da década de 80, no começo da década de 90. Adolescente, eu fazia trilhas com os amigos por parques florestais, Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, as Agulhas Negras, acampar nas Agulhas Negras. Com 15 anos, a gente desceu a pé a Ilha Comprida, pernoitando na praia, fazendo de uma lona amarela curtida a nossa tenda provisória. Eu era um romântico, um leitor de Hermann Hesse, um autor que meu pai lera na prisão. O Lobo da Estepe. Eu tinha lido Hobbit, eu tinha lido Senhor dos Anéis, eu curtia Na Vida Selvagem, eu assistia 7 anos no Tibete, eu relia Thoreau. Curtia momentos em que os amigos saíam de perto da lareira, de dentro de casa, iam dormir debaixo das estrelas. Quando eu fui sozinho para a Europa, aos 18 anos, o mundo era analógico ainda. Estava longe de ser digital. No lugar do GPS, eu levava um guia de viagens do tamanho de uma lista telefônica. O livro era tão pesado que em algum momento eu decidi arrancar os capítulos correspondentes aos países pelos quais eu não ia passar, para aliviar a carga. Foi nesse momento que fiz o caminho de Santiago. De Madrid tomei um trem para os Pirineus, as montanhas entre Espanha e França. Desci em Saint-Jean-Pied-de-Port, um vilarejo na França, e lá começou a caminhada, de 32 dias, 780 quilômetros, entre a fronteira com a França e Santiago de Compostela. A minha motivação não era espiritual nem religiosa, era bem mundana, eu diria. Eu simplesmente gostava de caminhar. Eu amava a Espanha, a comida na Espanha, e os refúgios dos peregrinos que carimbavam meu passaporte custavam 200, 300 pesetas na época, o que equivalia talvez a 2, 3 reais. Preenchi um caderno inteiro naquele mês de maio de 98. Conheci a terra densa de Navarra, cruzei a pé as pontes de León. Quando cheguei a Cebreiro, um vilarejo no alto das montanhas, onde as casas eram todas de pedras antigas e onde chovia 300 dias por ano, minhas roupas não secavam por nada e eu tinha tanta bolha no pé que preferia não retirar o tênis para dormir. Foi no caminho que eu conheci alguns tipos curiosos, como um sul-africano que tinha o hábito de tomar a própria urina todos os dias, um espanhol de barba cerrada chamado Pepe, que nos convidou para uma paeja, um jovem alemão que integrava uma guilda medieval e caminhava com um longo chapéu de abas largas feitas de feltro e que não levava nenhuma bagagem e cruzava toda a Europa a pé. Fiz amizade com um bombeiro inglês, um bombeiro aposentado, tinha acabado de se aposentar, e que me ensinava canções folclóricas britânicas, um sujeito curiosamente chamado de Malcolm Ash, e que me apresentara a Bill Bryson, esse autor de não-ficção maravilhoso, com um livro chamado Notes on a Small Island, sobre o Reino Unido, divertidíssimo. Fazendo a trilha enquanto lia esse livro era como palmilhar 2 caminhos, desbravar 2 territórios. Quando depois de 32 dias eu cheguei a Santiago de Compostela, eu sentia como se tivesse sido retirado de um sonho.
como se o caminho fosse um lugar à parte e a cidade uma zona de dispersão. Na missa, na catedral, dedicada aos peregrinos que chegavam, um incenseiro que atravessava toda a nave da catedral como um pássaro pendular, os turistas se apinhavam para nos fotografar. É curioso porque estávamos mesmo em outro lugar, um pouco ausentes de tão presentes, espirituais de tanto contato com a terra. Nos sentimos deslocados, embora fôssemos uma das atrações da cidade, com nossas mochilas, nossas vieiras, nossos cajados, nossos rostos sujos de terra. O primeiro sentido de peregrinos é estrangeiro, exilado, aquele que não está em casa onde caminha. Os pais da igreja dizem: estamos todos na terra como um país em trânsito. Cristo convidava seus discípulos a segui-lo, deixar as mulheres, os filhos, abandonar suas terras e os seus negócios e acompanhá-lo. Peregrinar é se lembrar da pobreza de Cristo, é ser pobre entre os pobres. E eu lembro aqui de uma senhora que veio até nós para oferecer para a gente uma maçã e de como nos sentimos tocados por isso. Santiago de Compostela é, ao lado de Jerusalém e de Roma, o último destino importante das peregrinações cristãs. São Tiago, um dos 3 apóstolos preferidos de Cristo, decapitado pelo rei Herodes, teria sido transportado numa embarcação que encalhou nas praias da Galícia. Lá, o túmulo pesado de mármore teria sido levado à terra e esquecido, até que um eremita chamado Pelágio sonhou com anjos que lhe revelavam a localização exata do túmulo, enquanto ao mesmo tempo, todas as noites o céu indicava uma direção, com uma fileira de estrelas. Santiago de Compostela, né? A partir de então, chegar a Santiago é chegar ao fim, ao extremo ocidente da Europa, ao fim do mundo conhecido da era medieval, acompanhando o movimento do sol até os penhascos de Finisterra. O caminho de Santiago são muitos caminhos, são infinitos, mas todos culminam nesse ponto, nos limites entre o conhecido e o desconhecido, entre o mundo e o abismo. A peregrinação traz consigo também a utopia de um renascimento cósmico, e não falo apenas das peregrinações cristãs, mas também das hindus, das shintoístas, a de Kailash, por exemplo, que é uma montanha no Tibete, ou a caminhada do Peyote, realizada pelos Huichol, no México. Seu objetivo é uma transformação interior. Até porque caminhar é se despedir, caminhar é acolher o novo que se torna antigo e que parte. Toda vez é a última vez. Toda vez é a primeira vez. Nas palavras de Frédéric Gros, que quem caminha por geleiras sem nome, céus sem amanhã e pradarias sem história, dispersa lascas cortantes do seu olhar, que se cravarão nas coisas. Se caminha para fazer uma incisão na opacidade do mundo. O peregrino é uma metáfora, portanto, da condição humana. Caminhar é fazer do dia uma obra de arte. E como em certas culturas africanas, a obra de arte é uma espécie de segredo fugidio. Não é vista antes de o espectador estar preparado para vê-la. É como aquele conselho que a gente recebe que não significa nada, até a gente estar suficientemente maduro para escutá-lo. E aí ele significa tanta coisa. A peregrinação é uma visita a um lugar santificado por um acontecimento mítico, né? A visita a uma relíquia. São as paredes da casa de Maria em Loreto, são os restos mortais dos apóstolos em Roma. Eu gostava de caminhar, eu confiava nas minhas pernas. Quando eu estive em Salzburgo, na Áustria, terra da noviça rebelde, de Mozart, do Marzipan, eu avistei uma montanha do alto de uma colina. A montanha era grandiosa e no cume havia neve. E nunca pisara na neve, eu nunca tinha pegado neve nas mãos. E naquele dia eu pensei, e se eu for lá caminhando? A montanha parecia tão distante, mas algo me fez decidir pegar a estrada. Caminhei entre os pequenos ranchos austríacos, entre os riachos, entre as plantações. Em algumas horas eu estava no sopé da montanha. Até o cume havia um teleférico. Um jovem solitário aguardava no guichê. Eu perguntei quanto que custava para subir, ele disse um valor além das minhas possibilidades.
Eu agradeci, estava preparando para voltar e ele me perguntou: quanto que você tem? Eu mostrei para ele o que eu tinha e ele com um sorriso apanhou aquilo. Disse: tudo bem, vai lá. E eu subi e eu pisei na neve escorregadia e a vista era assombrosa e eu pude de lá ver todo o caminho que eu tinha percorrido ao longo do dia. Eu lia Demian, eu escutava as canções dos Novos Baianos, eu admirava esse despojamento, sonhava em entrar numa trupe de teatro, de trabalhar em um circo, dormir na estrada. E eu, quando destranquei a faculdade, 2 amigas me chamavam para ir para a Bahia de carro. São Paulo ao Rio, a Itaúnas, Trancoso, Salvador e de lá para Lençóis. E passamos esses dias no carro, esses dias acampando. E acampamos no Parque Florestal, em Lençóis, subindo, descendo morros escarpados. E foi aí, em algum momento, que vieram as dores. O tempo sombrio, entre os 26 e os 32 anos, quando as dores nas costas começavam a me alejar. Quando eu já não conseguia andar, quando me custava ficar de pé, quando passei a fazer tudo deitado, a ler, a estudar, e as visitas aos médicos, né? Você tem um quadro degenerativo, você tem compressões, você tem protusões, você precisa passar por cirurgia, você vai perder os movimentos. E o meu choro quando um médico me disse que eu não poderia mais carregar uma mochila. E eu fiquei nessa, fazia pilates, fazia fisioterapia, tentava encontrar um sentido, algo que eu tivesse feito. Às vezes eu passava uma semana com dor, sem poder me levantar, com dificuldade para ir no banheiro. E isso às vésperas de uma viagem, de uma festa. Para poder me recuperar, eu tomava injeções de antibiótico, de anti-inflamatório. Meu corpo ficando mole, flácido, doente. Até que, vários anos depois, eu ouvi as palavras eu fui ler, né? Ouvi falar de John Sarno, em novembro de 2017, um médico que ressignificou completamente essa dor nas costas e que fez ela passar. Ele fez ela passar. O remédio que ele prescrevia era atividade física, rigorosa. Né? Dizer para as costas que você não tem nada. Foi quando eu comecei a correr. E já faz 7 anos que eu corro. E eu ando de mochila, e eu sonho com os caminhos. E eles coincidem com esse tempo novo. Sempre achei que o caminho e a escrita fossem a mesma coisa. Que percorremos um do, como Aikido, Karatê-do. E nesse meio tempo, eu fui me sentindo como Kertész, na Hungria, quando ele escreve os seus livros, muito estrangeiro na sua própria terra. Isso meio que fez crescer esse meu sonho. Nesses momentos cultivados de solidão, nos meses em que antecederam minha viagem, venho lendo devagar as páginas do livro Caminhar uma Filosofia. E chega esse momento em que Frédéric Gros fala sobre Rousseau. E ele vai dizer assim: Crepúsculo. Rousseau tem agora cerca de 60 anos. Tornou-se um proscrito, rejeitado por todos, expulso de todos os lugares, tanto da republicana Genebra como da França monárquica. Tentou um exílio patético na Inglaterra, mas ali fez demasiados inimigos. Perambulou por muito tempo aqui e acolá, meio se escondendo. Imaginou várias vezes deixar-se trancar numa prisão para desfrutar a tranquilidade de uma cela. Por fim, chega lentamente esse momento em que ele cede, abandona. São os últimos passeios. Volta a Paris desalentado, já nem quer lutar. Lá, esquecem-no pouco a pouco, o foco muda para outras coisas, outros ódios. Nada mais. Quero falar dos últimos passeios, os que pontuam o livro dos devaneios de Rousseau, ou melhor dizendo, os que nele podem ser discernidos muito além dos livros. Refiro-me a esses passeios indefinidos, os que não preparam para nada, que já não são a oportunidade de encontrar novas palavras, novas defesas, novas identidades, novas ideias. Aqueles que imaginamos em Hermenonville, os últimos em maio e junho de 1778. Já nem sequer existe o ato de caminhar como método, heurística, projeção. Não se caminha mais para inventar, mas exatamente para nada. Apenas conectar com os movimentos do sol que se põe, ecoar com passo lento a cadência dos minutos, das horas, dos dias. Caminha-se então para pontuar um pouco o dia, quase sem pensar,
como dedos arqueados tamborilando com indiferença no tampo das mesas ao som de uma música. Trata-se, sobretudo, de não esperar mais nada e deixar vir o tempo, deixar-se vencer pela maré dos dias e o esgotamento das noites. A felicidade nesse contexto requer um movimento uniforme e moderado, sem abalos nem intervalos. Eis o que é caminhar: acompanhar o tempo, colocar-se em seu passo como se faz com uma criança. Então, nessas longas caminhadas crepusculares, emergem à superfície das consciências lembranças esquecidas, que são saudadas como velhas amigas. Lembranças pelas quais finalmente se sente indulgência. Já não ferem, pois não fazem reviver épocas dolorosas, nem consomem a alma com a nostalgia dos tempos felizes, mas flutuam, como algumas flores aquáticas que diferem entre si apenas na cor e na forma. Risonhas, indiferentes, só resta a certeza vaga, divertida e distanciada de tê-las vivido. Sou eu realmente essa criança sonhadora, esse jovem inebriado pela mundanidade? Em outros tempos, Rousseau podia dizer que ao caminhar era senhor de sua imaginação, pois só compunha com suas quimeras e estava absolutamente seguro de seus sonhos. Os últimos passeios, ao contrário, têm a imensa doçura do desapego. Quero dizer, já não há nada a esperar, nada a aguardar, apenas viver, permitir-se existir. Porque já não há necessidade de ser alguém, basta deixar-se atravessar por uma corrente, ou antes, por esse persistente riacho da existência. Quando eu sonhava em voltar a essa cidade, quando falava disso para minha analista, para os meus amigos, e eu mencionava esse sonho, esse suspiro, essa terceira margem do rio, eu dizia, eu quero apanhar uma bicicleta mais uma vez, eu quero passar as manhãs à margem de um rio mais uma vez, eu quero subir num trem, num ônibus e em 20 minutos, 30, poder estar no campo, pronto para passar um dia ouvindo os pássaros, subindo e descendo as colinas, um livro, um caderno debaixo do braço, às vezes um caderno de desenho, rabiscar qualquer coisa, intuir qualquer coisa e sonhar. Literatura é isso.